Nenhum outro assunto tem repercutido tanto nessa terça-feira quanto o anúncio feito por Eduardo Bolsonaro. Pois é, nem mesmo as pompas criadas pelo governo para que Lula finalmente assinasse hoje, depois de 1.172 dias de governo, o projeto de lei para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, foi suficiente para que fosse tirado o foco da decisão anunciada hoje ao meio-dia. Até porque o evento de hoje do governo foi apenas para a assinatura de um projeto que ainda precisa passar pelo Congresso, então a velha promessa de Lula, na melhor das hipóteses, ficará para o ano que vem. Enfim, o fato é que Eduardo Bolsonaro comunicou hoje sua decisão de não voltar ao Brasil, que se dá em meio a um cenário de ameaças contra ele, de uma possível retenção do passaporte ou, por incrível que pareça, até mesmo de uma prisão, tudo por conta da publicidade que ele tem dado nos Estados Unidos à ditadura que se instaurou no Brasil. Diante da decisão de não voltar ao Brasil, ele anunciou que abdicará do seu mandato de deputado federal. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. No mesmo vídeo, Eduardo mandou um recado direto para o ministro Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. E ele também aproveitou para comunicar as mudanças na Câmara com a sua saída. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Pois bem, agora a discussão é: Eduardo está certo na sua decisão? Esse é o melhor caminho nesse momento? Vamos analisar essa questão por diferentes pontos de vista. Primeiro, o que motivou essa decisão foi a iminência de uma retenção do seu passaporte por parte do ministro Alexandre de Moraes. Essa era a intenção que Moraes não fazia questão nenhuma de esconder. Só que por trás dela havia ainda uma série de outras possibilidades ocultas, como uma possível cassação de mandato ou até mesmo prisão. Independentemente de qual tivesse sido a punição, ela seria absolutamente ilegal, pois Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos aquilo que está dentro da sua competência de deputado federal e que já foi feito várias vezes no passado por aqueles que hoje lhe acusam de violar a soberania nacional. Há poucos dias eu mostrei aqui um vídeo de Gleisi Hoffmann, em 2018, pedindo ajuda ao povo árabe na emissora Al Jazeera para tentar tirar Lula da cadeia. E Moraes, que naquela época já era ministro do Supremo Tribunal Federal, não fez absolutamente nada. No entanto, como todos nós já sabemos, o fato de ser ilegal não tem impedido Alexandre de Moraes de tomar qualquer decisão. Diante disso, o futuro de qualquer cidadão ou político brasileiro é imprevisível, já que respeitar a legislação não significa absolutamente nada. Partindo desse cenário, a escolha de permanecer nos Estados Unidos é, sem dúvida nenhuma, a opção mais segura neste momento para Eduardo. A segunda perspectiva pela qual precisamos analisar essa decisão é a dos seus eleitores. Ao abdicar do seu mandato, mesmo que temporariamente, ele deixa de representar dentro da Câmara dos Deputados os interesses das pessoas que votaram nele. Só que é preciso levar em conta que, no cenário atual, a atuação de qualquer parlamentar no Brasil tem sido sufocada por invasões de competência por parte do Supremo e também por ameaças através de inquéritos intermináveis, somente aqueles que são de direita, obviamente. Essa condição, aliada ao fato de que uma ajuda externa pode ser hoje o único caminho para uma possível reversão da ditadura judicial que está instaurada no nosso país, faz com que a presença de Eduardo nos Estados Unidos possa ser mais efetiva, na prática, do que a presença dele dentro do Congresso Nacional como deputado. Inclusive, o fato de não voltar mais ao Brasil garante a ele uma segurança para ser ainda mais incisivo nas suas ações. E ainda nesse sentido, precisamos levar em conta mais um ponto.
Por mais que hoje já exista um grande número de brasileiros influentes de direita que moram nos Estados Unidos, como jornalistas, ex-juízes, etc., ninguém tem um contato tão direto com o governo Trump e seus integrantes quanto Eduardo Bolsonaro. Hoje ele é o brasileiro com maior abertura no governo norte-americano, o que é muito importante para a direita brasileira, já que, como eu falei anteriormente, uma ajuda externa pode ser o único caminho que nos resta hoje. Por fim, eu sugiro que a decisão dele seja analisada também pelo ponto de vista pessoal, porque Eduardo também é pai, é marido, é filho. Ao decidir permanecer com a sua família nos Estados Unidos, ele dá segurança à sua família, tanto no sentido geral de segurança, algo que ninguém tem hoje no Brasil, quanto no sentido de garantir que os seus filhos não crescerão com um pai ausente por conta de uma eventual prisão arbitrária que ele pudesse sofrer no Brasil. Agora, também existe um outro lado da moeda. O pai de Eduardo, o Jair Bolsonaro, ex-presidente, permanece no Brasil. E como o próprio Eduardo disse hoje em uma entrevista à Timeline, a decisão que ele tomou pode fazer com que ele nunca mais veja o pai dele pessoalmente, já que Bolsonaro, no que depender dos ministros do Supremo, será preso em breve. Portanto, é uma decisão pessoalmente muito difícil, mas que infelizmente precisa ser tomada em função do atual cenário do nosso país. Diante de tudo isso, no meu ponto de vista, Eduardo Bolsonaro fez a melhor escolha que poderia ter feito nesse momento. E você, concorda? Me conta aqui nos comentários. E já que eu falei em ministros do Supremo, eu não poderia deixar de mostrar a fala de Flávio Dino sobre a evidente falta de sentido na sua participação no julgamento daquele que já foi seu adversário político direto. Veja só. Ninguém ali, ninguém vai arriscar a sua biografia, a sua ética profissional, julgando casuisticamente pessoas. O que haverá é o julgamento de fatos e provas. Nos autos. Afirmo a vocês. Olha, para que a ética profissional fosse colocada em risco, seria necessário primeiro que ela existisse. E, sinceramente, esse não é o caso de Flávio Dino e de alguns dos seus colegas ministros. Mas ele ainda continuou a sua fala, argumentando sobre qual seria a garantia de imparcialidade nesse julgamento. Porque o Supremo tem uma tradição que, independentemente de você gostar de uma ou outra decisão, que é legítimo, mas o Supremo tem um código de conduta. E ninguém vai violar esse código de conduta por conta de calendário eleitoral ou interesses políticos. Primeiro, isso não é uma tradição, mas uma condição para que qualquer magistrado atue. E segundo, pouco importa o código de conduta do Supremo, afinal é algo criado e alterado pelos próprios integrantes da Corte. O que importa é o respeito à legislação brasileira, principalmente à Constituição Federal, e é ela que está sendo violada com a participação dele e de outros ministros suspeitos nesse julgamento. O grande problema é que os responsáveis por zelar pela Constituição do Brasil, que são aqueles a quem poderíamos recorrer em um caso como esse, são justamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que não preciso dizer mais nada, não é mesmo?